Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast, esse bate-papo que serve para você oxigenar o seu cérebro, pensar um pouco fora das caixas, fora das telas, fora desse círculo de conteúdo digital que te aprisiona e que te reduz a mero espectador, mero consumidor de conteúdos, mero ratinho rodando essa roda que gira, 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 como o seu feed de forma eterna. E, claro, a resistência também existe aqui. E hoje a gente vai falar de resistência, porque a gente vai falar de pessoas que resistem à vida, né? Ou seja, à longevidade, que insistem em permanecer vivas, como é o caso de grande parte da nossa população global que está vivendo mais. Mas será que estamos vivendo melhor? Hoje o meu papo é com alguém que trabalha ativamente com a longevidade no mercado de trabalho, né? Requalificando as pessoas para que elas possam ter propósito além do que antes era esperado dentro de um tempo de vida normal, né, Morris? Seja muito bem-vindo. Obrigado, aqui o valeu, obrigado Inteligência pelo convite. Orgânica. Feliz de estar aqui. Maravilha. E você que está aqui, não deixe de se inscrever e botar essa rodinha de rato para rodar, para fazer você receber mais conteúdos incríveis, maravilhosos como esse, porque a resistência faz parte do sistema. Né? Somos resistência, mas temos que viver dentro do sistema. E Morris, como você percebeu aqui dessa introdução, eu comecei esse podcast dentro de uma visão muito pessimista em relação ao mundo digital, em relação à inteligência artificial e como isso vai mudando mesmo a nossa capacidade orgânica, a nossa capacidade de inteligência. Mas a gente já passou por muitos episódios aqui. Eu comecei esse podcast em maio de 2025 e eu saí um pouco desse lugar pessimista, porque encontrar com pessoas tem a ver com ouvir outros tipos de mensagem. Às vezes não uma mensagem otimista, mas uma mensagem de esperança. Será que hoje essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, eu também sou um otimista esperançoso, mas sempre consciente dos desafios que a gente hoje tem, né? Então, espero que sim. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. Eu gosto de olhar o lado bom das coisas, mas a gente é muita incerteza hoje em dia, né? Então, eu acho que mais do que ter esperança no sentido de esperar algo melhor, a gente tem que construir, né? Então, acho que essas conversas são muito legais para a gente pensar como que a gente constrói esse futuro que a gente quer melhor, né? Então, nesse sentido, sim, estamos aqui para isso, fazendo muita coisa boa. Maravilha. Você é o CEO da Maturi, né? Fundador. O que é a Maturi? O que faz essa empresa? Né? Que, como eu disse, trabalha na longevidade ativa das pessoas. A Maturi é um negócio de impacto social que eu criei há 10 anos. Nasceu como Maturi Jobs, era um site de vagas para pessoas 50 a mais. E depois isso foi evoluindo. Hoje a Maturi é um ecossistema onde a gente ajuda pessoas com mais de 50 anos, até pouco menos, muitas vezes 45 mais, a não só encontrar emprego, mas também trabalhar por conta própria, seja empreendendo, virando autônomo, consultor. Até, inclusive, a maioria acaba tendo que se virar por conta própria, porque o número de vagas de emprego para esse público ainda é escasso. Então a gente tem todo um trabalho de comunidade, eventos como o Maturifest que você foi, e outros que a gente faz não só para capacitar, mas inspirar e conectar esse público entre si. E do outro lado a gente tem como modelo de negócio, inclusive, as empresas, onde a gente também faz treinamento e consultoria, além da parte de divulgação de vagas e recrutamento e seleção, que a gente faz desde o início. Hoje a gente educa as empresas sobre diversidade etária, inclusão 50+, integração geracional e todos os temas que permeiam isso. Por exemplo, a gente fala hoje de menopausa no trabalho, essa coisa das gerações está muito em pauta, para que as empresas estejam mais abertas a receber e integrar os mais velhos. Então a gente tem feito bastante trabalho nesse sentido e também a gente certifica as empresas que já estão de fato mais avançadas nesse tema, que
tem boas práticas, tem comprometimento. A gente trouxe há 3 anos para o Brasil uma certificação chamada Age Friendly Employer, que é uma certificação internacional que reconhece as empresas que já estão fazendo algo a esse respeito, que já tem normalmente um percentual maior de pessoas que 50 mais e trabalham isso. E parceria com empresas que apoiam ações que a gente faz pro 50 mais, como os cursos e eventos que muitas vezes são gratuitos para a nossa comunidade. Então, a gente também cria muito conteúdo para educar o mercado, pesquisas, já que é um tema ainda novo dentro do mundo corporativo, né? Mas tem muita gente precisando disso, porque a gente está vivendo mais, a gente vai trabalhar por mais tempo, mas o preconceito etário e o etarismo ainda é muito forte na nossa cultura, de forma geral, na nossa sociedade, mas especialmente no mercado de trabalho, né? Total. E por que você acha que isso acontece? Olha, é uma questão realmente cultural, né? Acho que a gente tem uma sociedade que ela tem essa coisa de ser jovem-cêntrica, porque até pouco tempo atrás a gente achava que o Brasil era um país de jovens. E esse culto à juventude, à beleza, ele ficou muito forte nas campanhas publicitárias. E ainda né, a questão da gente fazer procedimentos estéticos, as mulheres já há mais tempo, os homens agora também, meio que para fugir do envelhecimento, né? Então, esse processo de envelhecimento populacional no Brasil, ele está muito acelerado, mas ele é recente, ele é de poucas décadas para cá, mas ele vai acelerar cada vez mais. Então, a gente ainda não assimilou muito bem isso. Daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, a gente vai olhar na rua, só vai ver gente cabelo branco, careca, porque a gente está vivendo mais, está tendo menos filhos, né? Mas tem uma cultura latina aí dessa questão estética, né? Talvez careca não. Com os implantes. Com os implantes, né? Mas a gente vai chegar como são os países já desenvolvidos da Europa, Japão, o próprio Estados Unidos, que tem um percentual grande de pessoas mais velhas, só que num processo muito mais rápido, enquanto que também a gente, como país, ainda está se desenvolvendo, ainda não é um país rico, diferente dos países da Europa, por exemplo, que foram envelhecendo, mas também foram se desenvolvendo, tendo mais educação e tal, para lidar com isso. E aí, no mercado de trabalho, além dessa questão cultural, tem outras questões que são mitos e estereótipos que reforçam essa questão, né? Então, por exemplo, os mais velhos não sabem mexer com tecnologia. A gente sabe que isso é muito comum ter esse pensamento. Ou não são tão ágeis quanto os jovens, ou não são abertos às mudanças, às novidades, ou são muito caros. Também tem um movimento das empresas querendo cortar custos e simplesmente achar, vou tirar uma pessoa mais velha aqui que é mais cara, está mais tempo, é mais experiente, e vou colocar uma pessoa mais jovem que está começando agora, vai ser muito mais barato. Depois vai pagar o preço disso. As empresas hoje em dia estão tendo muito turnover, né, muita rotatividade, absenteísmo e várias questões que ter muitos jovens também não é a solução, né? Então, esses são alguns dos mitos que são mitos porque realmente é uma generalização que é errada, não faz sentido, mas que muitas vezes são automáticos. Um gestor ele pede para RH, para essa vaga aqui eu quero alguém até 35 anos. E nem para pensar o porquê disso. Faz sentido, não faz? Né? E aí as empresas estão deixando de ter essa diversidade etária que é super rica. Ela traz vários benefícios e até resultados. A gente tem pesquisas e cases que diminui custos, diminui a rotatividade, melhora o clima, melhora a criatividade quando você tem um equilíbrio maior de gerações. Você acha que existe uma dificuldade de quem é mais novo de liderar pessoas mais velhas? Eu acho que tem. Por algo cultural mesmo, mas... cultural. Muitas vezes até gera uma insegurança. Isso. Né? De falar, essa pessoa aqui é muito experiente, talvez ela seja melhor que eu. Ou até o contrário, essa pessoa aqui não vai manjar das coisas de tecnologia, as novidades aqui, né? O nativo digital acha que só os jovens como ele, e aí lógico que eu estou generalizando aqui, sabem fazer essas coisas, mexer com essas novidades, e os mais velhos não sabem, né? Mas tem essas duas coisas, muitas vezes insegurança. Putz, esse cara aqui talvez vai tomar meu lugar porque ele é muito melhor, muito mais experiente do que eu. E o contrário também tem, do mais velho, talvez às vezes não ter a humildade que precisa ter para ser gerido por uma pessoa mais jovem, para aprender com uma pessoa mais jovem. Então tem barreira dos dois lados, né, que a gente precisa quebrar
quando a gente fala de integração geracional, que não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer automaticamente, não basta colocar pessoas de diferentes gerações para trabalhar juntas e está resolvido. Eu preciso ter esse ambiente de troca, de diálogo, e aí a troca é muito rica quando se percebe que um tem muito a aprender a ensinar com o outro e que todo mundo vai ganhar com isso. E como que rola isso, Morris? Tem processos que vocês ensinam para as empresas serem mais eficientes nisso? A gente ensina diariamente as empresas, a gente tanto dá treinamento, desde uma palestra até um treinamento mais completo para liderança, workshops e consultoria. Muitas vezes a gente faz um trabalho consultivo nas empresas de fazer uma pesquisa interna para entender como que está a questão do etarismo, para atender como é que está a demografia da empresa e que ações precisam ser feitas, seja de comunicação, seja de trazer novas pessoas, e aí sim pensar em ações que variam muito. Não existe um manual. Um manual, uma receita de bolo simples, porque vai de acordo com a realidade de cada empresa, a cultura, mas principalmente é ter projetos intergeracionais, que é pessoas de diferentes idades realmente trabalhando juntas no mesmo projeto, trocando, entendendo que elas têm muito a agregar umas às outras e que são complementares. A gente sempre fala, um não é melhor ou pior que o outro, são complementares. Então, o gestor, ele tem que ter esse olhar no dia a dia. Quais são os rituais que tem, quais são as práticas políticas e a própria comunicação inclusiva para que todo mundo ali, todas as gerações se sintam incluídas e que realmente troquem, que estejam ali trabalhando juntas, não que cada uma fique no seu canto. Às vezes até um happy hour, que o jovem vai, acha que o mais velho não vai querer participar, não chama, já gera, né, um distanciamento. Mas tem muita coisa que pode ser feita a partir daí, de acordo com a realidade de cada empresa. Mas tem várias formas, sim. A mentoria, por exemplo, né, o Odysseus fala muito de mentoria reversa, mas a mentoria é de mão dupla mesmo, é uma coisa que funciona muito bem. Né, dando um mentoria do nativo digital com alguém 50 a mais e sendo o mentor o nativo digital, assim? Será que... Olha só, essa é a reversa. É a mentoria reversa, que é super legal. Várias empresas têm feito isso, funciona muito bem, porque aí você quebra, né, algumas dessas barreiras que eu falei, mas a mentoria tradicional também continua sendo importante para mas ela ensinar para o mais jovem, enfim, isso continua sendo, passar essa experiência. Mas a reversa também, às vezes o estagiário vai ensinar a tecnologia para o diretor, né? Isso é muito legal. E voltando um pouco no nosso papo, como que você chegou? Qual que é a tua formação? Como que você chegou nessa ideia dessa empresa? 10 anos, isso foi 2015, né? 2015, Já 16. era algo que era latente, assim? Não, foi meio que sem querer, sabia? Na verdade, assim, eu sou engenheiro de software, eu sempre trabalhei com tecnologia, na verdade, meu primeiro e único emprego que eu tive antes da Nature foi uma empresa que eu comecei dentro de casa com meu pai, do zero. A gente criou uma empresa de fazer sites, final dos anos 90, início da internet, vendia site desde uma padaria até uma indústria. Na época era o folder virtual, depois a coisa foi evoluindo. Caramba. E a gente foi indo para o segmento de turismo, hotelaria, fazendo site de hotéis, não sei o quê. Depois a gente desenvolveu sistemas de reserva online de hotéis. Na época que não existia Booking, Decolar, não tinha nada disso. Mas foi mais para viagens corporativas. E aí a gente cresceu nisso. Meu pai geria a empresa, eu cuidava da parte técnica. E cresceu, ainda era uma empresa pequena, familiar, mas foi crescendo com clientes no Brasil inteiro. E a minha empresa de Portugal entrou no Brasil e acabou comprando a nossa empresa pela carteira de clientes que a gente tinha. Porque é um mercado que estava crescendo muito. Você é da internet, então, desde antes da bolha do .com? Sim. Caramba, você fez site nos anos 90, então. Desde adolescente mesmo. Sempre fui meio nerd, gostava disso, aprendi sozinho lá. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou daqui de São Paulo. Mas antes de entrar na faculdade eu já sabia programar, eu gostava muito. E as primeiras conexões foram com disquete. Né? Não era nem CD, era disquete ainda. Flop disk ou aquele menorzinho? Não, já era o flop eu usei, mas pra internet lembro de ter uma caixa de um monte de disquete para instalar o negócio de conectar, né, discado. Era muito divertido. Então eu tava ainda no colégio, já fazendo página assim de brincadeira e tal. Né? E aí meu pai, que é empreendedor, ele viu ali uma oportunidade naquilo que eu estava fazendo. Ele também estava num momento ali de transição. Visionário, então, também, né? De apostar ali nesse... Ele também trabalhava com tecnologia. Essa internet aí
já tive outros papos aqui no podcast, que era efetivamente a internet livre, porque hoje a gente não acessa a internet, a gente acessa o Google e acessa a Meta, né? Os Instagram. As Big Techs sequestraram a internet. Você atuou num momento em que você conseguia chegar na World Wide Web de verdade, com os sites, com os domínios, né? Independente das fontes de tráfego passarem por esses gatekeepers. Né? Não tinha Google ainda. Eu lembro dos primeiros buscadores, tinha o Yahoo, KD, não sei se você lembra. Alta Vista. Alta Vista, E era só uma lista, né? Não tinha nada a ver. Não tinha algoritmo, não tinha recomendação. Não tinha. Eu lembro que um dos primeiros sites que eu acessei foi o da Disney, que já tinha umas coisas. Era muito legal mesmo, assim. Tanto que eu fui aprender a andar de bicicleta com 28 anos, porque eu ficava só no computador. Caramba! Pra você ter ideia, assim, eu era bem nerd, mas adorava. E aí, então, assim foi. Aí a gente vendeu essa empresa em 2012. Então, já tinha sido ali um bom tempo trabalhando com isso. Eu sempre gostei de tecnologia, mas eu estava querendo mudar de área. Aí, essa empresa, eu continuei lá, mas depois da venda mudou muito. Mudou principalmente a cultura. Uma coisa mais, não só corporativa, mas de muita competição. Uma cultura que eu não estava acostumado. E aí, eu tinha um trabalho que era bem tranquilo nessa etapa, ganhava bem, mas eu ia arrastado, eu não tinha vontade por causa daquela cultura de muita competição, de pessoal puxando o saco do novo chefe ou puxando o tapete um do outro e tal. Aí eu percebi que não era só o dinheiro que me movia, que era algo além do dinheiro, porque aquele ambiente me mostrou isso. E aí eu resolvi sair da empresa. Fiquei lá até 2014, mas eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer agora, mas eu quero fazer algo diferente. Não sei se eu vou tirar um sabático, se eu vou procurar emprego, se eu vou empreender, mas eu me abri para as possibilidades. Foi aí que eu comecei a ouvir falar de startup. Até então não se falava muito disso. E eu estava fechado ali naquele mundo também. Mas ao vender, você estava continuando na empresa numa posição... gerência ou algo assim, já era algo... Você era jovem pra caramba, mas... já tinha uns 30 anos nessa época, mas eu geria ali a parte técnica, os desenvolvedores. Ao te comprarem, você continuou cuidando dessa parte. Eu continuei, ainda tinha uma parcela na sociedade, e eu estava gerindo a migração de sistemas ali, da nova empresa e tal. Mas aí eu realmente quis sair, vendi a minha parte... E falei, bom, eu quero fazer alguma coisa que tenha mais propósito. Aí que eu comecei a estudar empreendedorismo social, que eu também nunca tinha ouvido falar. Diferente de ONG, você pode ter uma empresa que tem um viés social para ajudar a resolver um problema do planeta ou das pessoas. Eu adorei aquilo. Falei, nossa, é isso que eu quero ganhar dinheiro fazendo uma coisa boa, né? Mas não sabia o quê. E aí os pontos começaram a se conectar, porque em 2011, então um ano antes dessa venda da empresa, eu fiz um trabalho voluntário numa instituição de longa permanência de idosos, famosa casa de repouso ou asilo, que hoje em dia se fala ILPI, que foi um trabalho voluntário que foi meio que sem querer, eu sempre quis fazer voluntariado, aí achei uma instituição super legal. O dia que eu fui começar, falaram, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, trabalhar com criança, né? Primeira coisa que vem à cabeça. Aí eles falaram, beleza, mas a gente atende criança lá longe, na periferia, não sei o que e tal. E nessa época eu morava em Pinheiros. Aí eles falaram, mas a gente tem essa casa para idosos na Vila Madalena, que é perto da sua casa, que está precisando de alguém lá, tem uma sala de informática e precisa de alguém para ajudar os idosos a mexer no computador, acessar a internet. Você não quer ir ver o que você acha? Aí eu fui e adorei, porque além de ajudar eles, principalmente conversava muito com eles. Eles adoravam contar histórias da vida deles. E aí eu ia todo sábado, eu fiquei quase um ano fazendo esse trabalho voluntário. E ali já começou a plantar uma sementinha desse olhar para a longevidade, porque eu via pessoas com histórias de vida incríveis, que não passavam isso para frente, que não recebiam visita de família, que ficavam só assistindo TV. É muito triste uma casa de repouso assim, né? Quando, assim, as pessoas lá são bem cuidadas, é um lugar muito bom, mas a maior parte ali sozinho, né? Sim, é um fim da vida melancólico, talvez, muitas vezes, né? Muitas vezes não necessariamente, mas tem muito lugar que a família vai, visita, claro. Mas tem gente que realmente esquece, abandona, infelizmente é muito comum. Aí, então, no ano seguinte, teve a venda da empresa, e depois, em 2013, foi quando faleceu a minha avó
a mãe do meu pai, minha avó Keila, que foi uma grande inspiração também, porque ela trabalhou até os 82 anos. E quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto, porque ela só parou de trabalhar, porque até então ela estava super bem com 82, só que ela pegava ônibus e metrô todo dia para ir para o trabalho dela. E aí um dia indo para o trabalho, ela caiu na calçada, não foi nada grave, assim, não quebrou nada, mas ela bateu o rosto, então foi um susto muito grande. E aí, por causa disso, resolveu parar de trabalhar. Mas ela era uma pessoa muito ativa, gostava muito de trabalhar, era super dedicada. Ela era secretária de uma importadora nesse último emprego dela, mas ela era tradutora. E aí, a partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, para uma pessoa que era muito ativa, aí a saúde dela começou a decair. Depois desenvolveu Alzheimer e tal. Então, lembrando disso, né, eu comecei a conectar os assuntos na minha cabeça e me interessar mais pelo assunto de envelhecimento, longevidade. Comecei a estudar isso, ir a eventos, os poucos que tinham sobre isso, lá em 2013, 2014, e principalmente conversar com as pessoas. E aí eu fui conversando com essas pessoas, idosos e tal, eu fui percebendo e ouvindo de muitos que a questão de trabalho, a falta de trabalho era recorrente. Né? Essa dificuldade de conseguir trabalho por causa da idade. Aí eu pensei, pô, mas será que isso é tão comum assim? E aí fui conversando com pessoas e pesquisando. Aí eu falei, bom, acho que aqui tem uma oportunidade de negócio, porque ninguém está olhando para isso, não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso. E de impacto social, porque já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais. Porque aí eu fui, por exemplo, em algumas empresas de conhecidos, de amigos, conversava com o RH ou com o próprio dono e perguntava, tem algum problema aí sobre contratar uma pessoa com mais de 50 anos? Não, imagina, problema nenhum. Ah, legal, então quantos 50 a mais vocês contrataram no último ano? Zero, né? Aquele silêncio. E aí eu fui entendendo isso, né? E aí quando eu comecei a pensar em fazer algo a respeito, eu lembro que eu compartilhei com alguns desses idosos que eu conversava, e teve uma mulher que eu falei, olha, acho que eu estou pensando em criar um projeto para ajudar as pessoas mais velhas a encontrar trabalho. Ela se ajoelhou na minha frente e falou, nossa, meu filho, se você fizer isso, você vai me ajudar muito. Aí eu via o nível de dor das pessoas, né? De necessidade mesmo. E até porque eu vi algumas pessoas ali se sentindo inúteis, ficando deprimidas, porque não conseguiam emprego, por causa da idade, que me lembrou só da minha avó, só que pessoas nem aposentadas ainda, muito mais jovens do que minha avó. Falei, pô, não é possível, a gente está vivendo mais e as pessoas já não podem mais trabalhar, né? Então, ali começou a resistência no sentido de, eu falei, eu não aceitar. Falei, não dá para aceitar isso, que a gente tem um prazo de validade no mercado de trabalho. Tem que fazer alguma coisa a respeito. Aí eu fiz uma página, coloquei no ar, uma landing page, falando assim, se você tem mais de 50 anos e está procurando trabalho, vamos te ajudar, se cadastra aqui. Nem dizia o como, porque eu nem sabia o como. Mas se você tem interesse, e aí começou, bombou. Na época todo mundo usava o Facebook, esse público principalmente, então compartilhavam muito. Aí eu recebia mensagens das pessoas falando coisas do tipo, agora que eu encontrei vocês eu tenho esperança. Putz. Porque eu mando centenas de currículos no LinkedIn, não sei aonde, não recebo sequer um retorno para entrevista, porque eu sei que estou concorrendo com jovens. Aí eu vi também, tinha ali um peso de responsabilidade, mas eu vi oportunidade ali. Falei, bom, é isso, vamos ver, né? É uma demanda, né? Aí logo que eu comecei também já saiu, primeiro saiu, eu lembro, no Catraca Livre, uma reportagem, depois o Pequenas Empresas Grandes Negócios já fez uma entrevista comigo, e aí a coisa começou, porque era realmente a primeira iniciativa voltada para isso, e aquela manchete assim, site de emprego para velhinho, né? Mas teve uma visibilidade orgânica muito grande. Sim. E aí também a gente começou um trabalho de comunidade criando um grupo de Facebook, que era muito engajado na época. E assim foi. No começo as empresas não queriam nem saber, aí eu tive uma estratégia no início de ver vagas que estavam abertas em qualquer lugar, que não eram específicas para jovens, e mandava um e-mail para a empresa falando, você quer divulgar essa vaga gratuitamente aqui no nosso site para candidatos 50 a mais? A maioria nem respondia. Mas tinha um outro que respondia, que deixava, e aí começou a ter, né, um pouco de cases, e assim foi, né? Então era Mature Jobs no começo, era um site de vagas, mas foi crescendo muito rápido o número de pessoas se cadastrando, e o número de vagas ainda era pequeno.
Eu logo percebi que não dava para prometer emprego para essas pessoas, ia frustrar a maioria delas. Então eu comecei a falar de empreendedorismo, a gente começou a fazer workshops, e aí sempre com muitos parceiros, com voluntários ajudando, para mostrar alternativas. Até porque eu sempre acreditei que não era só o emprego que ia ajudar essas pessoas. Não vai ter vaga para todo mundo, nem para os jovens tem, né? E aí, por isso que em 2020 a gente mudou o nome para Mature, porque a gente já falava, Mature é muito mais do que Jobs, para as pessoas entenderem que não era só um site de vagas, que já estava evoluindo para mais do que isso. Mas, enquanto você estava falando aí, a história da sua avó me lembrou muito o final de vida dos meus avós, né? O meu avô faleceu com 91, e o que fez até os 85... ele parecia ter 60 anos, assim, 65. Sim. Aos 85 ele teve um problema de coluna e aí ele teve que parar de dirigir, né? Ele dirigiu até os 80 e poucos mesmo, assim. E isso foi... E teve que ficar em casa, não conseguia mais andar. E aí esses últimos 5 anos foram um problema atrás do outro ali, porque... É curioso como o trabalho e o fato de sair de casa, ou seja, a rotina é um prolongador da vida, né? Super. Então, é de uma importância enorme mesmo essa questão da rotina, de sair. E aí, enfim, você, ao criar isso, entendeu que não era só o trabalho, é toda uma transformação e todo um letramento que deve ser feito em relação aos empregos 50 a mais. Curioso que em 2015, uma pessoa 50 a mais, a gente chamava de velhinho mesmo, né? Em 10 anos isso mudou tudo. Mudou completamente. A pessoa com 50 anos hoje é uma pessoa super ativa, jovem. Tá chegando no seu auge intelectual ainda. Hoje, esses dias eu vi uma reportagem falando que o auge agora é os 60 anos, assim, em média intelectual. E, de fato, né, deve ser no mínimo isso, porque a gente tem muito para aprender, se desenvolver. Mas o corpo é outra história, só que se a gente tem possibilidade de trabalhar, a gente é muito produtivo e vai ser por bastante tempo, né? Então, precisamos criar um ambiente para isso, claro. E até porque a gente vivendo mais, a gente tem custos que são muito altos de plano de saúde, medicamentos, fora, né, todas as questões de moradia, alimentação, e a gente sabe que a Previdência Social não vai dar conta, né? E muita gente que ainda hoje é jovem provavelmente nem vai ter aposentadoria no futuro. Com certeza. Então, vai precisar trabalhar. Eu não acho que a gente tempo. vai, né? Tipo, com 40 anos já... Eu lembro que quando deu a reforma trabalhista lá, né, do Temer, tinha um site que você podia fazer uma conta de quando você ia se aposentar. E na época eu era CLT, eu fiz essa conta. Era 78 anos pra mim, ou seja... Não, então, não vai mais existir isso de aposentadoria. Não vai mais existir, já não existe. A gente não vai poder e não vai querer parar de trabalhar por causa disso, Total. porque o trabalho, ele é muito importante pra gente, não só financeiramente, logicamente, mas pelo convívio social, por passar experiência, por se sentir útil, produtivo, mas os homens principalmente têm normalmente muitos amigos no trabalho, né? Então a gente vê o homem que se aposenta, de fato, ele fica muito deprimido porque ele perde esse círculo social, né? E o homem também tem mais a questão do orgulho. Total. Né? Então, a gente vai passar por diversas fases de reinvenção profissional para dar conta disso, porque as profissões também estão mudando, a tecnologia está transformando tudo. Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças para continuar ativo. Não, quantas empresas tem aquela figura do fundador velhinho que continua indo, continua... Porque se parar, morre, cara. Silvio Santos, né? Se parar, morre. E hoje em dia, os caras não têm mais condição, ele vira presidente do conselho. Isso, alguma coisa ele tem que fazer. E um consultor esporádico, total. Não dá para parar. Não dá para parar. Mas, infelizmente, isso ainda é pro dono, né? Ainda para poucos. Existe um lugar em que a empresa também deveria absorver essa pessoa de alguma forma, né? Sem dúvida. Absorver, entender que essas pessoas têm muito para agregar e essas pessoas muitas vezes estão abertas a ganhar até menos do que ganhavam antes. Elas querem realmente ter ali oportunidade. Tem gente que está recomeçando, que quer mudar de área. Já vi muita gente falar, nossa, só pagando o meu plano de saúde já tá bom. Isso. Imagina, né? Então, ter esse mix geracional. E quem tem e consegue mensurar isso, realmente percebe que funciona melhor do que você ter só jovens ou mesmo só mais velhos. É um mix, né, que dá certo, porque normalmente a gente vê muito mais jovens, então tem que ter mais equilíbrio. E aí, com essa integração,
você melhora a cultura, tem pesquisas mostrando que as empresas são mais criativas, mais produtivas, mais inovadoras, assim como toda a diversidade, né, a diversidade de idade, ela também agrega muito, né, e as pessoas ficam muito felizes, a rotatividade com os mais velhos é muito menor, eles são muito fiéis, muito gratos, e tem toda uma bagagem, não só profissional, mas de vida, né, para agregar ali. A gente viu na pandemia, por exemplo, algumas empresas falando da importância que era ter pessoas mais velhas ali para ajudar o jovem que estava tendo dificuldade de ficar dentro de casa sem sair, porque não tinha a bagagem emocional para lidar com isso, né? Então, por mais que nunca passei por uma pandemia antes, mas você já passou por tanta coisa quando você é mais experiente, que você tem mais calma, jogo de cintura para lidar com os problemas, mais paciência para lidar com as pessoas, inclusive com os clientes. Entender que nada é muito catastrófico, nem muito maravilhoso. Então, e é o contraponto ao jovem que é super tecnológico, quer fazer tudo rápido e tal, que também tem seu lado bom, né, mas não pode ser nem 8 nem 80. É aquela cultura de startup, de prototipar tudo para ontem, assim, já se provou não tão eficiente assim hoje em dia, depois daquele momento, acho que quando a Mature começou, hoje o mundo é muito diferente, tem que ter muito mais solidez nos passos, né? Antes se falava que startup era coisa de jovem, né? Hoje em dia já faz um bom tempo que tem estudos que mostram que as startups que mais têm sucesso, não só no Vale do Silício, mas no Brasil também, são as que são fundadas ou geridas por pessoas com mais de 40 anos. Porque precisa dessa expertise de gestão, rede de contatos. Que não é tudo que é teste para ficar queimando ponte, ou botando todas as fichas na mesma... Não basta só fazer um aplicativo lindo, a coisa não se vende sozinha. Né? Então esse mix é muito legal. E aí tem vários cases. O próprio Google que a gente estava falando, ele virou o que virou depois que os fundadores, que eram muito tecnológicos, colocaram o Eric Schmidt, que foi CEO por um bom tempo, entrou bem mais velho, como CEO do Google, né? E aí ajudou a empresa a crescer, sei lá, de 100 para não sei quantos mil funcionários, por exemplo. O Airbnb também tem um case assim, dos fundadores eram bem jovens, trouxeram um cara da indústria de hotelaria 50 a mais, que ficou um bom tempo lá, que ajudou a transformar. Ele chegou lá, não tinha a menor ideia que ele ia fazer. Esse pessoal de bermuda aqui, ele tem um livro contando e foi fundamental também para o crescimento do Airbnb. Então, o que não faltam são exemplos. Quando você está frente a frente aos empresários, no final das contas, existe um trabalho a ser feito que deve ser desafiador, eu imagino, porque a impressão do leigo é que sempre o cara está preocupado. Tá, mas vai dar ROI isso aí? Porque você já trouxe vários dizendo que existem dados. O existem dados convence o dono de negócio ainda? Olha, no caso da Mature, a gente fala normalmente com empresas grandes. Então a gente não consegue falar com o dono do negócio, né? Quando a empresa é pequena é mais fácil, por um lado. Por outro lado, ele está muito mais preocupado com o resultado de curto prazo, né? As empresas grandes normalmente são os nossos clientes porque são empresas que já estão avançadas na questão de diversidade e inclusão. Então já trabalha a questão da diversidade de gênero, de raça há mais tempo e agora começa a olhar para a diversidade etária. E aí tem muitas políticas de diversidade que vêm até de fora, muitas são multinacionais. E aí a gente fala, quando a gente consegue, a gente fala com um diretor, né? E aí mostra para eles dados, tanto de envelhecimento populacional como esses exemplos. Empresas que têm mais lucratividade, quando tem colaboradores mais velhos e diminuição de rotatividade, de absenteísmo e tudo mais. Eles gostam, mas não acho que convence logo de cara, porque ainda tem esse receio. Putz, mas será que essas pessoas vão dar conta? A gente está colocando aqui a tecnologia, não sei se eles vão dar conta. Isso é muito comum. Muito comum, né? Por mais que a gente fala, bom, testa, faz um piloto, contrata meia dúzia de pessoas, faz um programa, normalmente eles fazem, para poder quebrar esses paradigmas na prática mesmo. Né? E aí escalar isso. Eu sou das pessoas que estou mergulhado em há algum tempo e que
a partir do momento em que você sai da superfície da IA, você entende que quem mais se beneficia é quem tem repertório. Né? Exatamente. Então, uma das coisas que eu mais tenho dito por aí é como quem tem mais experiência de vida, quem tem mais justamente aquela paciência, aquelas soft skills que a gente estava falando, são as pessoas que com o letramento digital certo conseguem tirar o melhor resultado da inteligência artificial geracional, que é essa que deu a grande mudança do mundo de novembro de 2022 para cá. Mas outra grande mudança do mundo aí de 2025, 2024 para cá é é o desmonte do ESG por parte de uma liderança do país que era o foco do progressismo ali. Isso também a gente viu que prejudicou bastante no ano Donald passado. Trump, mais especificamente falando, chegou e falou: esse negócio de diversidade aí é movimento bobagem, vamos acabar. anti-woke, exatamente. Isso impactou? Impactou. A gente vê que impactou muito a questão de diversidade e inclusão. Muitas empresas que têm sede ou que têm negócios com o governo americano tiveram que ou abandonar essas políticas e práticas ou fazer de uma outra forma, né, com menos holofote para isso, porque geralmente, como eu falei, são empresas multinacionais com que a gente trabalha e tal, mas a questão da diversidade etária em si, ela não foi descontinuada ou atacada, porque não é uma questão identitária. Né, esses movimentos aí, eles atacam, porque a questão racial, de gênero, LGBT, não sei o quê, né, eles atacam essas questões identitárias. A questão da idade, todo mundo está envelhecendo, né, e é uma questão de mudança demográfica, não tem como você lutar contra ou negar isso. Então, é uma pauta especificamente que não tem como deixar de olhar para ela. E que interessa, né, ao presidente de 80 anos lá dos Estados Unidos. Exatamente. A gente vai ter agora no Brasil Lula com 80 anos também tentando se reeleger. Exato. Né? Então, ou seja, a questão etária é super importante para eles, porque lida diretamente com exatamente. Então, não tem como falar, deixa de trabalhar a diversidade etária. Então, a gente vê Mas essa verba, desculpa, nas empresas não sai do mesmo lugar, do mesmo bolo? Às vezes sim, né? Então, realmente, ano passado foi um ano difícil, mas é isso, as empresas, querendo ou não, elas vão ter que olhar para a questão da diversidade etária em algum momento. Hoje se fala muito mais em diversidade geracional, mas é a mesma coisa. Então, bem ou mal, estão fazendo alguma coisa a respeito, nem que seja só aprendendo, como eu te falei, a gente tem feito muita educação nas empresas. Então, ainda não vamos fazer um programa aqui de contratação ou de integração geracional, mas a gente quer aprender. Então, vamos treinar o RH, treinar os líderes, gestores e tal, para quem sabe, no ano que vem a gente faz alguma coisa. Então, a gente tem ido muito nessa linha, né, e mostrando os bons exemplos, as empresas certificadas age-friendly, né, colocando na mídia. Essas empresas certificadas, traga bons casos aí, até para a gente educar e divulgar a mensagem, Morris, de onde que as empresas estão alocando, né? Quem tem realmente que faz a diferença, uma porcentagem até elevada de onde que o 50 a mais se encaixa bem, em que tipo de setor e que tipo de empresa? O setor, é engraçado que a gente tem 20 empresas certificadas como Age Friendly Employer no Brasil, e tem empresas dos mais diferentes setores. Então tem, por exemplo, a TIM, tem o Grupo Boticário, tem Accenture, tem Volkswagen, Açaí, e tem várias farmacêuticas também. Então tem muitas varejistas, farmacêuticas, tem empresas de tecnologia, então o segmento tem um pouco de tudo. A gente vê que, por exemplo, as varejistas, elas querem os 50 mais para fazer atendimento ao cliente, desde caixa do supermercado até qualquer outro tipo de atendimento, porque eles têm um turnover super alto com os jovens e querem, seja em supermercado, farmácia, o que for, loja, eles querem pessoas mais velhas, mas aí muitas vezes é salário baixo e tal, né? Tem essa questão que aí também precisa equalizar um pouco melhor. Mas as farmacêuticas já olham para os colaboradores 50 mais há mais tempo, porque o seu cliente também, eles olham para o consumidor 50, 60 mais há muito tempo, né? A área da saúde já está olhando para a questão de idade há mais tempo. Mas, por exemplo, o Grupo Boticário, uma empresa de beleza, né, que está com esse olhar também, especialmente para as mulheres, para o envelhecimento feminino, teve, acho que 2024, o ano anti-etarismo. Fizeram uma série de ações
Com a Maturi a gente já fez com eles 2 programas que chamam Novos Começos, que é capacitação para mulheres 45+, sobre carreira, tanto empregabilidade como empreendedorismo. Programa online, gratuito, mulheres do Brasil inteiro. Então, ano passado a gente teve um programa com 7 mil inscritas, 6 mil pessoas foram selecionadas para participar e 2 mil conseguiram terminar o curso, com conteúdo gravado, também com aulas ao vivo, passando desde questões de autoconhecimento, síndrome da impostora, até questões mais técnicas de finanças, comunicação e tal, para ajudar a dar um up na carreira delas. Então, o Boticário patrocinou, Maturi desenvolveu tudo isso e deu isso de forma gratuita para essas mulheres. Foi um case muito legal porque teve um impacto muito grande. A Sanofi foi a primeira certificada no Brasil, é uma empresa que já tem seus 20% de colaboradores 50+, por exemplo, sendo que a média brasileira é 5%. E a nossa população 50+, hoje é 28% no Brasil. Então a gente fala para as empresas que tem que chegar perto dessa representatividade. Claro. Então as empresas certificadas age-friendly estão ali normalmente entre 10 e 15, né, com meta de chegar em 20. E a Sanofi é uma que faz programa, por exemplo, para falar de menopausa no trabalho, tem auxílio, reposição hormonal para as colaboradoras mais velhas, então ela já está bem avançada nesse tema, é um ótimo exemplo, e tantas outras dessas 20 certificados que vale a pena dar uma olhada, porque são empresas que são mais receptivas a candidatos 50+, cada uma com ações diferentes. Então tem empresa que faz, por exemplo, programa de preparação para aposentadoria, então quando a pessoa vai sair já um pouco antes, tem todo um planejamento, não só financeiro, mas também profissional e pessoal do que ela vai fazer quando ela sai de lá, que é super importante. Tem empresa que tem mais flexibilidade, desenvolvimento, atualização específica para quem é 50+, com foco não só em tecnologia, mas principalmente em tecnologia, e por aí vai. Então, tem bons exemplos, mas ainda muito pouco. A gente precisa divulgar e trazer mais empresas, porque muitas dessas mensuram e percebem já a vantagem competitiva que elas têm com esse tipo de ação e com a integração e com mais pessoas 50+. Que legal, impressionante como realmente, se você parar para pensar, como a gente encontra 50+ no mercado, né? No caixa, no atendimento ali, é realmente E vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais, né? Vai, porque faz muita diferença ter uma pessoa atenciosa, calma ali, paciente, atendendo o seu cliente, né? Com olho no olho, esse jogo de cintura, do que o jovem que está acostumado a lidar com a tela. Total. Né? E a gente vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Você vê idosos atendendo o público. Tem pessoas que falam, desde os anos 80, vai para a Disney, a primeira pessoa que atende o público é um idoso, né? E aqui no Brasil a gente ainda acha estranho. Não, no Japão é impressionante. Eu estive lá em 2024, realmente é todo mundo, é o guarda na rua, no trânsito, o policial, o garçom, o cozinheiro, o da limpeza pública, o eletricista que está cuidando do poste, é todo mundo, né? O Japão é o país mais envelhecido do mundo. E aí, globalmente falando, ou seja, nacionalmente falando, isso gera um impacto. O Japão é uma economia que está com problemas, né? Por isso. Sim. Mesmo sendo tudo preparado, mesmo tendo uma qualidade de vida muito boa, um nível educacional inacreditável. A população está diminuindo, né? A população está diminuindo e o que gera problemas na economia. Globalmente falando de Brasil, o que pode acontecer? O que deve acontecer, Maurício? O Brasil ele tem uma previsão da população começar a parar de crescer e começar a diminuir a partir de 2040. Então já é logo. Né? Hoje a população do Brasil só não diminui porque a gente está vivendo mais, porque a gente está tendo cada vez menos filhos. A taxa de natalidade hoje acho que está em 1,6 filho por mulher. E para manter a população deveria ser 2 filhos por mulher. Né? Então está caindo muito rápido isso. Então, enfim, países da Europa já sofrem isso há muito tempo e muitas vezes a questão de trazer imigrantes tem ajudado, mas agora a gente tem todo esse movimento fechando as portas para os imigrantes. Então, no Japão e agora na China, existe muito incentivo para as pessoas terem filho. Né? E na Europa também tem bastante isso. A China também está no mesmo caminho do Brasil, está envelhecendo super rápido, as pessoas não estão tendo filhos. Então, eu acho que além de ter novas reformas
previdenciárias e talvez um dia não vai ter mais aposentadoria, a gente vai precisar de muitas políticas públicas no Brasil para lidar com isso, de, por exemplo, incentivar ou até obrigar as empresas a manter as pessoas trabalhando por mais tempo. A gente tem cota para PCD, por exemplo. Eu, pelo menos, não acho que obrigar resolve, mas se tem incentivo fiscal, por exemplo, para a empresa contratar e manter as pessoas trabalhando, né, mais velhas, é algo que eu acho que é bom e que é uma tendência. Eu conheço projetos de lei relacionados a isso que existem lá em Brasília, mas já estão parados há muito tempo, mas que em algum momento o governo vai olhar para isso porque ele vai falar, bom, as pessoas precisam continuar trabalhando porque senão não tem como manter elas. Sim. Então isso afeta a saúde pública, a previdenciária, tudo isso, né? Então, e aí precisa também de políticas públicas de requalificação das pessoas. Imagina as pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade, com o que elas vão trabalhar quando elas envelhecem e não têm mais o vigor físico para fazer trabalho braçal? Né? Tem que ter inclusão digital, tem que ter reciclagem mesmo de conhecimento. Né? Então, ainda tem um grande trabalho à frente para ser feito junto com o governo, junto com instituições ONGs e as empresas para dar conta disso, mas a gente vê que ainda não tem muito esse olhar. Você vê nas campanhas políticas, né? Ninguém fala disso ainda. Ninguém foca no idoso na campanha, né? É impressionante. E conforme eles perceberem que o eleitorado idoso vai ser cada vez maior, talvez eles comecem a olhar para isso. Exato. No final das contas é isso, né? É falar para o maior público, que é o que vai manter eles no poder. E inclusive uma coisa que incentiva muitas empresas a olhar para isso é quando ela percebe que o consumidor dela está ficando cada vez mais velho. A tal da economia prateada, o silver economy. Hoje, o marketing das empresas está olhando para essa fatia 50, 60 mais dos consumidores, que é cada vez maior, e que normalmente tem um poder aquisitivo maior do que os jovens. Então, para você poder atender e entender bem esse consumidor mais velho, a melhor coisa é você ter essas pessoas dentro de casa. Sim. Então, outro argumento que a gente usa nas empresas, falou, olha, para você poder desenvolver produtos e serviços para esse público, você precisa ter eles fazendo parte do desenvolvimento desses produtos e serviços. Né? E aí isso também ajuda a incentivar, como é o caso que eu falei das farmacêuticas. E no Brasil não tem muito... Eu acho que o 50 a mais, ele é o cara da geração sanduíche, não é? Não é aquele que sustenta os filhos e os pais? Hoje em dia especialmente as mulheres, né? Que cuidam dos pais já mais idosos, filhos ainda adolescentes em casa, né? E que hoje em dia começam também a sustentar, mas especialmente o cuidado. E é como que essa mulher que está numa fase de menopausa, cuidando de filho adolescente, de pais idosos, vai conseguir trabalhar, né? Então precisa ter realmente um cuidado, uma atenção. Essa pessoa, ela tá no olho do furacão, né? E muitas dessas são mães solteiras, né? Claro. Enfim, então é isso. Acho que vai ter que ter políticas públicas olhando para isso também, mas as empresas já terem benefícios, cuidados olhando para isso é fundamental e a gente quase não vê isso. Um exemplo que eu costumo dar quando eu dou palestra nas empresas é o plano de saúde, o principal benefício, né, que tem. Hoje em dia você coloca lá como dependente seus filhos, cônjuge e filhos no plano de saúde. No futuro, a gente está tendo menos filho ou não está tendo filho, mas tem os pais idosos precisando de cuidado, né, e requerendo minha atenção. Será que se eu não puder colocar os meus pais como dependentes do meu plano de saúde, eu não vou trabalhar melhor? Com 90 anos, né? Então... que é um... Sim, claro, mas que é tudo isso vai se adaptar. Vai se adaptar. É tão caro, né, plano de saúde, cara. A cada ano que a minha mãe passa de faixa é um desespero, assim, né? É bem complicado mesmo. Isso tudo vai ter que ser repensado, reinventado para dar conta dessa mudança demográfica, né? Falando do Japão, por exemplo, lá já existem várias políticas públicas com relação ao trabalho. Então, por exemplo, as empresas lá têm incentivo para contratar aposentados por meio período. Legal. Lá é proibido ter aposentadoria compulsória. Aqui não é proibido. A gente tem visto cada vez menos, mas ainda tem empresa. Você fez 60, 65 anos, você tem que sair simplesmente porque você atingiu essa idade. Você pode estar super produtivo, com performance. No auge, como você falou há pouco. Batendo a meta. Só porque você fez aniversário, você tem que ir embora. Não faz sentido isso. Né? E muitas empresas não têm essa política, mas têm a prática. Minha sogra, por exemplo, ela aposenta, mas continua trabalhando ali na empresa, né? No final das contas, a pessoa só tem aquela
renda extra do governo, mas no final das contas precisa continuar trabalhando. Precisa de um complemento, precisa né? De um complemento, de aposentadoria, claro. E até porque a gente não tem educação de poupar, de investir, né, para o futuro. Então precisa mesmo. Tanto que a gente tem visto também cada vez mais motorista de Uber de cabelo branco. Sim, né? Total. E a parte que você falou que você encontrou também de educação para essas pessoas 50 a mais do empreendedorismo, aí é outro desafio que deve ser uma peneira muito maior ainda para os que efetivamente conseguem. Né? Porque o empreendedorismo ele exige uma fase da vida em que você vai se dedicar quase para fazer dar certo, né? Tem assim, por um lado você tem toda a experiência, você tem contatos e tal, né, o que ajuda. Por outro lado, você não tem tanto tempo para perder como um jovem que tenta um negócio ali, se não der certo ele começa outro, mas é possível, a gente fala e a gente já fez parceria com o Sebrae para levar o empreendedorismo para os 50, 60 a mais, porque realmente precisa. Tem gente que tem o sonho de empreender, tem gente que acaba empreendendo por necessidade. Sim. E precisa se capacitar para isso. Empreender não é fácil, né? Você saber gerir, separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, coisas básicas que as pessoas não fazem, né? Mas precisa. Mesmo se você for um consultor, um freelancer, é um empreendedorismo. Você vai ter que emitir nota. Então muita gente está indo por esse caminho mais individual, né? Mas tem gente que às vezes quer abrir uma franquia de alguma coisa e aí precisa ter muito cuidado para não gastar muito dinheiro numa coisa que... Todas as economias da vida, que pode ser... Às vezes uma coisa que ele adora consumir, mas ele não manja nada daquele mercado. Sim. Né? Então, o empreendedorismo exige muito planejamento mesmo. Né? E a gente leva bastante essa educação empreendedora, cases e tal, para tanto incentivar como mostrar para as pessoas que não é simples e precisa ter cuidado, precisa ter planejamento. Porque o marketing, as redes sociais hoje vende muito esse mito do empreendedor, né? Do herói, do contra todos, né? Aquela questão idolatrada que é muito perigosa, né? Porque até nessa questão das franquias, às vezes o marketing das franquias também vende como se fosse algo maravilhoso que a pessoa, no final, nesse momento da vida, parece que é fácil e tem um problemão, tem uma dívida impagável. É muito comum as pessoas perderem tudo porque investiu numa franquia ali. O cara não sabe nada daquele mercado, daquele segmento, mas ele achou que ia ser simples. Mas e aí, para vender e tal, né? Você tem... às vezes o aluguel, coisas, realmente não é nada fácil. Por isso que quando a gente fala de empreendedorismo na Natura, a gente fala, olha, começa no digital, né? Usa as redes sociais, usa os marketplaces, os aplicativos para você começar a testar, validar, sem quase ter que investir nada, para aí então você ver se vale a pena realmente abrir um negócio e tudo mais, porque hoje tem formas de você validar no online, que são muito mais simples. Que interessante. Então, é levar o pessoal para o digital mesmo. Assim. Isso total. ainda abre portas, mesmo nesse mundo digital que eu brinco aqui, que é... Brinco com muitos fundos de verdade, de alienação da gente, mas para esse público ainda é super relevante, né? É relevante, porque hoje em dia você tem marketplaces nichados, onde você pode oferecer produtos e serviços que ele vai trazer cliente para você, aí você vai testando precificação, você vai tendo feedbacks, você vai tendo insights e indicações para depois abrir o seu negócio. Você pode começar a divulgar isso nas redes sociais, sem custo, para aí então ver se realmente aquilo faz sentido, né? Porque investir num negócio logo de cara realmente é muito perigoso. Terça-feira agora eu fui numa massoterapeuta, né, empreendendo sozinha ali, perto de casa, aqui, que eu achei no Google, que o filho dela ajudou ela a criar o Google Meu Negócio e tudo ali, mas ela veio do Maranhão, né, porque os 3 filhos já estavam aqui em São Paulo, trabalhando, não sei o que. Ela veio, começou a estudar, aí massoterapeuta, não sabia, ela faz isso só há 2 anos e abriu lá o consultório dela, né, o espaço onde ela atende os clientes há 8 meses. Achei tão legal, cara, com uns 50, altos 50 mais, assim, quase 60, assim, então... isso de saber usar o Google é super importante para divulgar um negócio como esse. E ela aprendeu, na verdade, a profissão também tem 3 anos, não é que ela era massoterapeuta lá no Maranhão, ela veio porque... E se
tava aqui em São Paulo. Não, eu tô conhecendo ainda São Paulo, tá? Não sei o que lá, Às vezes muito acha uma legal. coisa nova que ela gosta, né? E ter essa abertura para mudar de Adora. profissão, para aprender é muito importante. Outro dia eu fui cortar cabelo também, e a pessoa que foi, ela corta sozinha, tem espaço dentro de uma galeria lá no centro e tal. Também é uma mulher 50 a mais. E ela toda hora falando para mim, olha, não esquece de me avaliar lá no Google, porque isso é muito importante para eu conseguir cliente, coloca as estrelinhas e tal, porque ela sabe que isso ajuda ela. Eu encontrei ela pelo Google também. Sim. Então ela fica toda hora lembrando, ó, não esquece lá de botar sua avaliação. Exato. Como muda as coisas e que bom que muda, né? Que bom que a gente tem Hoje ainda tem essa esses oportunidade. recursos, bem ou mal, são formas que ajudam, né, quem está começando, recomeçando. Então precisa aprender, precisa ter esse letramento. E essas histórias, quando chega lá no evento, como que é ali para você receber ou para todo o seu time também? É muito ligado a propósito, assim, o que vocês fazem ainda, né? É muito. Lógico, a Matori é uma empresa, a gente, né, uma empresa que a gente quer ter lucro, a gente quer ganhar dinheiro e tudo mais, mas o propósito é a base, né? Por isso que a gente sempre busca fazer coisas que realmente são importantes, ajudam a melhorar a vida das pessoas e ter um envelhecimento com mais dignidade. E o Matori Fest, ele tem muito forte isso, né? Um evento que começou pequenininho, foi crescendo. Esse ano a gente vai fazer a 9ª edição do Matori Fest e que hoje em dia tem muitos patrocinadores que ajudam a fazer uma coisa grande, que ou é gratuito ou um valor simbólico para as pessoas participarem, onde a gente traz grandes nomes, traz especialistas, traz pessoas inspiradoras, artistas, para falar lá, inspirar, mas também para ensinar, né? E tem as oficinas práticas no Matori Fest, que é muito legal, de várias oficinas de IA, vendas, com a Marcela, por exemplo, oficina, o Sebrae dá várias lá, validação de ideias, ou para quem está procurando emprego, tem oficina de como se preparar para uma entrevista, oficina de marketing digital, tem todas lotadas. E aí também o pessoal faz muito networking, se conecta, mas sai de lá maravilhado com a quantidade de opções, de possibilidades que tem. E é isso que a gente gosta de mostrar. E o presencial, né, um evento, ele ajuda muito isso. A pessoa aprende ali coisas mão na massa, depois vê cases, tanto de grandes pessoas famosas, especialistas, como de pessoas comuns também, que vão para o palco contar ali os seus desafios. Ela vê que ela não está sozinha, que ela pode. Então é muito legal, assim, a gente fica muito feliz de que hoje tem realmente empresas que apoiam eventos como o Matori Fest, para que a gente possa levar isso para o nosso público de uma forma totalmente acessível, né? E do outro lado da moeda, eu fico pensando, você deve fazer muitas reuniões com muitas outras empresas que ainda não conhecem a Matori ou não sabem. Você ainda escuta muita barbaridade por aí? Assim, com certeza, com certeza. Tem, por exemplo, precisamos oxigenar a empresa, por isso eu preciso de pessoas mais jovens. Esse é um termo que eu já ouvi muito por aí. Você para pensar, como assim, né? Oxigenar a empresa significa tirar os mais velhos, né? As pessoas não param para pensar no que elas falam. Então é daí para baixo, assim. Eu acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de cuidado, né? Já tem um pouco mais noção, principalmente quando está conversando comigo ali, eles sabem, né, sobre o que a gente está falando. Claro. Acho que não são tão sem noção assim. Ainda mais né? nas grandes empresas, assim, né? Que já tem... Mas tem, por exemplo, o grupo dos mais velhos é chamado de os dinossauros, sabe? Essas coisas, tiozinhos e tal. Então a gente também educa muitas empresas sobre isso, que termos não usar, que cuidados precisa ter, né? Para não incentivar, muitas vezes, esse preconceito que às vezes está na brincadeira, que parece ser... sim, sem malícia, mas tem muito. Fico pensando naquele tipo de diretor de empresa ou de cargo de gerência, assim, que... Estilo Mad Men, assim, sabe? Da série, que o sonho dele era ter uma secretária novinha, bonitinha ainda. Aí ele falou, imagina que eu vou contratar uma senhora aqui, né? Ou seja, esse público, infelizmente, ainda deve existir. E deve ser muito difícil mudar essa mentalidade. Só quando vê na prática, né? Que a pessoa mais velha, às vezes a secretária mais velha, ela vai ser muito mais competente, mais fiel ali, mais... inclusive falta menos, a gente acha que o mais velho vai ficar mais doente, vai faltar mais. Não, ele falta muito menos do que o jovem, o nível de comprometimento é super alto. Já tem filho criado. Já tem... Então, às vezes, quando começa a ter problema com os jovens, é que o pessoal muda um pouco
isso. Isso foi muito forte com a chegada da geração Z, né, no mercado. Se fala muito, né? Hoje em dia a geração Z é descompromissada, tá? Também é uma generalização que a gente tem que ter cuidado, mas tem muita empresa que nos procura falando, a gente tá aqui, equipe muito jovem, e aí tá tendo esses problemas. Por isso a gente também quer trazer pessoas mais velhas. E existe futuro para o trabalho das pessoas com o mundo da inteligência artificial? A gente ainda vai ter função? É difícil, né? A pergunta de milhões. Mas eu acho que sim, eu acho que a IA ela tende a fazer trabalhos mais mecânicos, né? Mais repetitivos, o que é bom, né? Para que a gente possa fazer coisas que exijam realmente mais criatividade, pensamento crítico e tudo mais, né? Até a máquina chegar nesse ponto, acho que demora, acho que dificilmente vai substituir totalmente, mas muita coisa vai mudar, muitos empregos vão deixar de existir, mas novos empregos vão surgir, mas as pessoas têm que estar capacitadas para isso. Quem faz trabalho repetitivo, né, uma coisa administrativa assim mais braçal, realmente esse trabalho está com os dias contados e muitos outros. Então essas pessoas precisam se atualizar. Tem uma frase que eu gosto muito que não é a inteligência artificial que vai roubar seu emprego, é uma pessoa que sabe mexer com inteligência artificial. Então, hoje a pessoa mais velha, ela tem, com esse repertório, essa vantagem, se ela souber usar a IA, ela consegue criar coisa bacana e tal, e usar toda essa sua experiência a favor, né? O futuro é realmente difícil de saber como é que vai ser, se ninguém mais vai trabalhar, vai ter uma renda básica, mas até chegar nesse ponto acho que demora, né? Demora e ainda precisa muitas mudanças globais de direção do mundo para a gente ter esse entendimento de que a riqueza deve ser compartilhada, né? Pois é. Acho que o perigo, por enquanto, é esse monopólio, né? Tudo está na mão de pequenas, de poucas grandes big techs ali, especialmente, né, tudo nos Estados Unidos e tal. Isso realmente preocupa, mas... eu acho que a tecnologia é sempre um caminho sem volta. Não adianta querer lutar contra isso. É tentar usar isso da melhor forma possível para nós, né? Para todo mundo, com regulamentação, né? E que seja democrático. Democrático, com certeza. Morris, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você realiza lá na Matura. Eu sou fã, né? Acho uma ideia excelente, né? De capacitação e de lifelong learning, né? De aprendizado ao longo da vida. É isso aí. Que tem que ser cada vez mais incentivado, inclusive nos 50 mais, que nem eu nem você chegamos lá, mas estamos chegando e, se Deus quiser, chegaremos. Chegaremos, né? Bem. A ideia é que todo mundo chegue lá, chegue bem. E cada vez mais pessoas. Valeu demais. Obrigado, foi um prazer. Prazer todo meu. E você que nos assiste até aqui, seja você 50 mais ou 50 menos, sendo 50 mais, já saiba que você não está no fim da linha, você está no meio da jornada. Vamos todos viver 100 anos, né? 110, 120. Ainda seja você... Tendo você condição financeira ou não, e a gente espera que a gente tenha um mundo melhor para que quem não tem condição financeira também consiga construir a sua própria condição financeira além dos 50 anos. E para mostrar que você chegou até aqui no final, comente, fala uma palavra aí, Morris, que ficou desse papo nosso. Acho que longevidade é a principal. Longevidade. Comente longevidade aqui embaixo, porque todos nós queremos isso no final das contas. Vivemos mais para viver melhor. Acho que tem que ser assim. E, claro, se você gostou desse papo, compartilhe, faça todas aí esses botõezinhos necessários aqui, ative sininho, sei lá o que, se inscreva, etc e tal. E a gente se vê no próximo episódio aqui do Inteligência Orgânica. Cultive a sua. Até mais.